Mais uma aula, né, de História da Matemática. Hoje vamos estar falando um pouco da Idade Antiga, que é de 4 mil anos antes de Cristo até menos 76 da Era Cristã. Né? Inicia-se a Idade Antiga inicia com a invenção da escrita, que dura até a queda do Império Romano no Ocidente. Né? As primeiras civilizações, né, que a gente tem, né, informações dá-se na margem do Nilo, né, a partir do desenvolvimento da agricultura. Né? Ela se divide-se na antiguidade clássica, né, os gregos e os romanos, a antiguidade oriental, né, que é a parte mais oriental, que são os egípcios, a Mesopotâmia, os chineses, os persas, os hebreus, os fenícios e os hindus, né? Essas também com grande quantidade de antiguidade, principalmente se tratando dos povos hebreus e fenícios, né? As primeiras civilizações da antiguidade, né? Então, nós temos uma parte que situa que na parte da Europa, né, onde ficam os gregos e os romanos, né? É outra parte aqui, que é uma parte da África, os egípcios, né? E a parte onde é que ficam os persas, e do outro lado, já no continente asiático, né? É a civilização chinesa, que é considerada uma das civilizações mais antigas, né? Da nossa história, né? Então, essas civilizações apresentam características comuns, como a escrita, a arquitetura monumental, né? Tanto a chinesa, quanto a romana, né? Quanto a própria grega e a egípcia, né? Tem algumas arquiteturas monumental, né? A egípcia, as pirâmides, né? Os grandes, os gregos, grande coliseu, né? A agricultura extensiva, né? A domesticação dos animais, né? Já o pleno domínio do uso do ferro, né? Da metalurgia. Ah, já tínhamos, já, principalmente entre as culturas romanas, é, a própria cultura grega e até mesmo a cultura, por exemplo, egípcia e a cultura chinesa, já a domínio das esculturas, das pinturas em cerâmicas, né? Tem datadas de cerâmica chinesas de muitos anos, né? Então já demonstra que essas civilizações já têm esse domínio. A divisão da sociedade em classes, né? E religiões organizadas. A invenção da escrita, né? Que permitiu ao homem registrar e difundir ideias e descobertas e conhecimento que ocorria ao seu redor, né? Então, já dominava a escrita. Esse avanço foi responsável por grande progresso científico e tecnológico que possibilitou o surgimento de civilizações mais complexas, né? Até mesmo que se trata dos nossos dias atuais. Então, o surgimento da escrita, né, a matemática e o surgimento da escrita são duas coisas que andam junto, né? Então, a motivação de deixar registrado, né, a quantidade, de fazer esse censo, seja de pessoas, de animais, de alimentos, né, para determinada época. Então, o inventário dos animais, rebanhos, registro de quantidade de insumos relacionados a essa sobrevivência, né? A organização da cidade, né? O devido crescimento populacional, então o censo dessa população, quanto tem sido crescido, se aquela área era possível ou não. Então a fase inicial da escrita se eram figuras que representavam algum tipo de objeto concreto que eram é, é, como assim, exceções, né? Por exemplo, a ovelha, um círculo, as figuras mais comuns, círculos, ovais, triângulos, né? Para representar uma quantidade X de animais, né? Em escavações nos anos 90, pequenos toques em formatos diversos, cones, esferas, discos, cilindros, né? E cada um desses representava algum tipo, alguma característica de animal, né? Para fazer esse senso de animal. Né? O primeiro passo da escrita foi a substituição dos toques por sinais, ou seja, de objetos por sinais. Processo de contagem onde é que correspondia um para um. Né? Essa representação que a gente chama de uniformes dos números, né? A expressão como estiletes sobre os tabetes de planos e argila, o mesmo sim poderia representar objetos de naturezas diferentes. Né? Então, eu colocava um determinado símbolo que poderia representar qualquer que fosse esse objeto, não que fosse o mesmo objeto, igual a mesma, o mesmo símbolo poderia representar uma quantidade de ovelha, né, uma quantidade de outro qualquer tipo de animal, né?
Usar diferentes sistemas de bases distintas, né, dependendo do assunto trabalhado, né, tratados, né. O sistema evoluiu para o estágio na qual um contador era impresso várias vezes, numa fase mais econômica, na qual era possível diminuir a quantidade de impressões dos contadores dos tamanhos e as formas diferentes. Essa essência do sistema posicional, né, um símbolo que serve para representar diferentes números, de acordo com a posição que ele ocupava na escrita. Então, aí nós temos alguns sistemas. Sistema sazonal, né, que é o sistema posicional da antiga Babilônia, né, que é a Mesopotâmia, né, entre 2000 a 1600 de Cristo. O símbolo representava um número, né, repetir de forma que os maiores chegam até a 10, que possuem um símbolo diferente. Esse processo repetia o número 60 ao chegar 60 ao quadrado, por exemplo, que era igual a 3600, que se usava novamente o mesmo símbolo. O símbolo para representar, por exemplo, o número 60 era utilizado para representar o número 1. Por isso o sistema é dito posicional de base 60. Era a combinação de base 60 e a base 10, por exemplo. Um exemplo, 1 hora e 13 minutos e 3 segundos. 1 vezes 60, né? Ao quadrado, né? Que 1 hora é 3.600 segundos. 13 vezes 60, porque cada minuto representa 60 segundos. E 23 vezes 60 elevado a zero, né? Que já está em segundos, que daria 4.403. Então é um exemplo atual para a gente trazer essas transformações. Então aqui está o sistema posicional, né? 1 para 1, 2, 3, né? E isso aqui até o 59. A partir daí, usava essa base sensacional para representar as numerações. Né? O sistema de numeração egípcio, né, por volta de 3000 a.C., né, era um sistema decimal, mas não era posicional, era aditivo. A potência de 10 possuía símbolos e os demais obtidos a partir da soma desses símbolos. Não era um sistema de numeração prático de escrever, então, dependendo do número, se você for escrever um número muito grande, daria muito tempo. Então, tinha assim: um bastão representava o número 1, um calcanhar representava 10, o rolo de corda representava 100, a flor de ló representava 1000, né? O dedo apontador, né, representava-se 10.000, o símbolo do peixe representava, né, 100.000, e o homenzinho, né, representava 1.000.000. Tá? Então, dependendo do número que a gente fosse escrever, ó, o 9, por exemplo, quantos bastões tinha que fazer? 9 bastões. O 16 era um calcanhar, né, e 6 bastão. Já o número 54, por exemplo, já eram 5 calcanhar, né, e 4 bastão. Então, dependendo do número que fosse escrever, então a quantidade de símbolo era muito grande. Então não era muito fácil escrever com o número pelo sistema de numeração egípcio. A geometria na Babilônia e no Egito, né? A geometria dos dois povos era essencialmente uma geometria métrica, que, preocupado em calcular os comprimentos, áreas e volume, era utilizado para algumas propriedades geométricas, figuras planas, sólidos, mas até hoje não se sabe como chegar a esses resultados. Já no sistema de numeração, né, utilizado diferente da mesma quantidade diferente, o sistema era posicional, consistia em escolher uma grande quantidade, né, como quantidade B como base e atribuir os símbolos considerados a chegar em B. Para maiores que B, os símbolos eram a combinação desses símbolos escolhidos. Da base decimal, desde a época pré-história, a razão provavelmente era o início do uso dos dedos da mão, né? Sempre por isso que eles utilizavam para fazer a correspondência conveniente. Da base 4 e 5, ela utilizava excessivamente em algumas tribos da América do Sul, da atualidade. A base 12 é da pré-história, que em razão provavelmente o início do seu uso do calendário lunar, quantidades de números inteiros divididos por divisores de 12, né? Utilizar ampliamente na atualidade, por exemplo, a medição do tempo, os números das horas, né? Então, era também uma forma de sistema de numeração. Os babilônios, né, que eram sextagenal, né? Então, aqui eu vou deixar uma atividade para vocês estarem fazendo, né? Colocar lá, tá lá na plataforma, né? A importância, né, nesse texto, a importância dos números na aprendizagem da matemática e dar uma definição do senso numérico, bem como apresentar exemplos da educação básica e diferentes
dados apresentados pelo autor. O texto também deve ser possíveis exemplos de ilustração de tal que ilustra tal senso já na antiguidade, tá ok? É, e na próxima